Ai, meu dedo! E na videoaula de hoje vamos falar sobre Joana d'Arc, figura que já me pediram vídeo sobre ela, então hoje é o dia. Então vamos lá, Joana d'Arc também ficou conhecida como Santa Joana d'Arc, ou como bruxa, ou ainda a donzela de Orleans, importante tanto para a história política da França, quanto para o imaginário. Então tem alguns elementos aí que são importantes a gente entender para poder analisar o que é a história da Joana d'Arc. Então, ó, se você perdeu os vídeos aí sobre, primeiro, bruxaria medieval, ó, vou colocar o link aqui, né, sobre as ordens de cavalaria, né, vou colocar outro vídeo aí, e sobre a Inquisição, ó, vídeo aqui em cima, vai lá, dá uma olhada, vai te ajudar a se situar aí. Então vamos lá, vídeo aula de hoje, Joana d'Arc. Então vamos começar a apresentar quem foi Joana d'Arc. Joana d'Arc era filha de um casal de camponeses de uma cidade chamada Dom Remy, na Lorena, região ali nordeste da França, próximo da fronteira com a Alemanha, né? Ela teria nascido ali aproximadamente em 1412, a gente não sabe muito bem ao certo, aliás, nem ela sabia ao certo quando tinha nascido. Supõe-se que ela tenha nascido em 1412, que quando ela foi julgada pela Inquisição, né, ela teria afirmado que ela tinha 19 anos, mais ou menos, né? Então essas datas não eram tão importantes nem tão marcantes para o campesinato medieval na França, não só na França, tá? Então, quem que era ela? Como eu disse, filha mais jovem de um casal de camponeses bastante religiosa e, segundo ela mesma, diversas vezes, ainda na primeira fase da adolescência, ali por volta de 13, 14 anos, ela começou a ouvir vozes, né? E essas vozes aí que no começo ela não sabia direito quem era que estava falando com ela, né? Apenas, aliás, ela nem entendia direito o que se falava e cada vez mais foi ficando mais claro. Essas vozes falavam para ela frequentar a igreja, ir para Paris, conversar com o rei, né? Guiar a França para libertá-lo dos ingleses. Isso tudo por quê? Joana d'Arc viveu durante o período da chamada Guerra dos 100 Anos, que durou mais 100 anos, 116 anos para ser mais exato, que foi uma guerra longuíssima entre Inglaterra e França, por disputas de territórios, né? Toda aquela região da Normandia ali, noroeste da França, foi sempre muito disputada ali, que gera um conflito entre os ingleses e franceses até hoje, né? As ocupações dos espaços e as questões de hereditariedade vão se manter aí durante toda a Idade Média e vão culminar aí na Guerra dos 100 Anos. Bom, essa moça aí que ouvia essas vozes, que depois ela vai atribuir a São Miguel, a Santa Margarida e alguns outros santos, né, inspiraram ela a lutar pela França contra a invasão dos ingleses, né? O próprio rei Carlos da França, nessa época não era nem intitulado rei, né? Ele tinha o título de Delfim, né? Porque a própria Paris estava tomada nesse momento aí, né? E Joana d'Arc resolve que ela deve ir para combater os ingleses e salvar o trono da França de volta para os franceses. Tudo isso em nome de Deus. Percebe que, inclusive, que isso aí é um sentimento praticamente cruzadista, né? Percebe ele, comecinho do século XV, não estava muito longe das últimas cruzadas, né? Lembrando assim que a Reconquista na Espanha ainda estava rolando nesse momento aí, certo? Bom, e como é que começa aí a epopeia da Joana d'Arc, né? Quando ela estava com aproximadamente ali uns 16 anos, ela vai resolver ir para uma cidade vizinha dela, a cidade de Vaucouleurs, né? Onde ela vai encontrar o capitão da guarda de Armagnac, né? O nome dele era Robert de Baudricourt, né? E ela vai convencer o Robert de Baudricourt que ela deveria ir até o Delfim, até o Carlos, né? Porque ela era uma emissária de Deus para salvar a França do domínio inglês. Bom, não que o Robert tenha levado isso muito a sério, mas ele percebeu que essa menina aí estava trazendo consigo não apenas uma fala de uma maluca, né, mas
um sentimento ali que refletia muito em população camponesa, onde dentro do culto mariano, que vai começar a aparecer ali desde uns 200 anos antes da Joana d'Arc até então, né, onde surgia essa imagem da Virgem Salvadora, né, e essa mocinha aí apareceu para ele assim um bom amuleto, né, uma boa figura que poderia se tornar ali uma inspiração para soldado, e ele, convencido de que isso podia ser uma boa ideia, que ela poderia regimentar um bom grupo de soldados que ia vencer os ingleses em nome de Deus, resolveu acompanhar essa menina até o Delfim Carlos. Bem, o Robert de Baudricourt vai acompanhar então a Joana d'Arc até a cidade de Chinon, onde estava lá o Delfim. Para chegar até lá, ele vai passar por uma série de territórios que estava dominado por ingleses e vai passar por uma série de batalhas nesse caminho. Bom, essa série de conflitos aí foram todas vencidas e com a Joana d'Arc ali à frente, inspirando soldados. E então, quando eles conseguem chegar a Chinon, ela já tinha uma popularidade muito grande, não só entre os soldados, mas entre a população francesa, que via aquela menina extremamente jovem ali, né, guiando soldados e vestida em roupas masculinas, subindo em cima de um cavalo, empunhando espada, coisa muito estranha, né, coisa que era destinada apenas à nobreza. Então aquela moça camponesa devia ter algo de mágico. Então o Delfim Carlos, né, na hora que recebe essa menina aí, ele estava assim bastante assustado, né, porque podia ser algo muito bom, como o Robert Baudricourt previu, né, desse amuleto inspirador, como podia ser uma artimanha dos ingleses, né. Então ele montou uma reunião ali e deixou um cara disfarçado, né, fingindo ser ele, para ver se ela ia saber quem que era o real Delfim. Afinal de contas, né, usando dessa mitologia toda aí, ele partiu de qual princípio? Bom, se essa mulher aí realmente for uma enviada de Deus, Deus vai dar um sinal para ela. E não é que a Joana d'Arc não se deixou enganar, mesmo sem nunca ter visto o Carlos, né, segundo conta a lenda lá, ela parou diante do cara, de quem diziam lá que era o Carlos, e falou, não, esse não é o rei. Vasculhou a multidão e opa, ó, o cara tá ali no meio, ó, vim aqui para guiar os seus exércitos para a vitória contra os ingleses em nome de Deus. O Delfim ficou bastante espantado com isso, dá para imaginar, né, e topou, beleza, né, vai acabar guiando os meus exércitos. Não foi um negócio assim, imediato, automático, óbvio, né? Ele ainda vai levar ela para ser testada num monte de jeito de, cara, como é que uma camponesa aí, perdida, vindo do nada, né, sabe quem sou eu, me reconhece, né, conseguiu guiar os exércitos em batalhas, né, isso aí tá ficando muito perigoso. Então muita gente foi acabar interrogando ela, inclusive ali clérigos, né, ela foi investigada inclusive clinicamente para saber se realmente ela era virgem, né, dentro desse mito, como eu estava falando, de uma cara meio marista aí, de que uma donzela enviada por Deus iria libertar os franceses dos ingleses, né? E depois de ter passado por todos esses testes, o rei Carlos resolveu que, bom, não tinha muito a perder com isso, no máximo assim alguns soldados. E se tinha tanta gente empolgada em lutar do lado da Joana d'Arc, vamos mandar, arrumar uma tropa ali, até que bastante considerável, de 4.000 soldados, e falou, vai minha nega, vai lutar em nome do seu rei, né? Vai libertar os territórios que está sendo dominado pelos ingleses. Bem, a caminho de Orleans aí, a Joana d'Arc vai se envolver em grandes batalhas, 3 grandes batalhas pelo menos, e vai vencer as 3, sempre com esse ar de a figura enviada por Deus, né? A gente não sabe muito bem como que eram os combates, os relatos são muito confusos, mas via de regra dizia o quê? Que ela ia montada, carregando um estandarte, que era uma bandeira branca, né? Em alguns casos fala que a bandeira branca tinha uma cruz ali no meio, mas era sempre esse símbolo assim, praticamente religioso. As fontes discordam um pouco aí, alguns dizem que ela simplesmente guiava o grupo, outros diziam que ela realmente ia para a batalha e lutava usando sua espada contra os ingleses, tá? Mas a veracidade disso aí a gente não tem muito detalhe. Percebendo a história da Joana d'Arc, dá para imaginar que ela era meio louca mesmo e ela se jogava para a batalha e deve ter dado muita sorte para essa menina camponesa, né, que no máximo deve ter pego uma enxada na vida,
ter conseguido sair viva desses combates, né? Bom, dá para imaginar também que os ingleses não estavam muito felizes com essa imagem de uma doida camponesa dizendo ser emissária de Deus, está conseguindo vencer as batalhas com os ingleses. Você consegue imaginar aí que se os soldados franceses eram supersticiosos o suficiente para poder achar que realmente ela era uma emissária de Deus, os soldados ingleses também começaram a achar, afinal de contas, eles estavam perdendo essas batalhas. Até então, sim, era uma vitória sempre inglesa e agora estava dando algo errado, né? Então, rapidamente aí, o rei da Inglaterra e o Delfim francês vão entrar num acordo e tentar estabelecer uma paz entre os dois, que vai culminar, inclusive, na coroação de Carlos como rei da França. Bem, aparentemente a missão de Joana d'Arc enviada por Deus tinha se cumprido. Olha lá, expulsou os ingleses, né, coroou o rei Carlos, só que ela não se deu por satisfeita não. Assim, a França ainda tinha muito território ocupado por ingleses, a Guerra dos 100 Anos ainda estava rolando, né, e ela achou que ela deveria seguir o caminho e combater mais ingleses. Só que isso ia começar a abalar ali essa determinada paz estabelecida entre as coroas inglesas e francesas. Então o rei Carlos já começou a ficar um pouco desgostoso dela, trouxe ela de volta e tentou acalmar a donzela de Orleans aí, olha, vamos na boa, não precisamos mais de tanto combate, já sou rei, né? Fica na sua, senão a coisa pode ficar feia. A Joana d'Arc não ficou feliz com sua ideia não, e resolveu voltar para o combate. Nisso, orientado pela própria nobreza francesa, o rei da França vai lá e, opa, não, vem cá, captura essa mulher e vamos trazer de volta, né? Vamos conversar, e que esse papo dessa imagem dessa menina beatificada, praticamente uma santa, já está começando a ficar muito esquisito, né? Então vamos começar a inverter essa imagem e começa a dar uns ares de bruxa para ela, de como assim, né? Deus vai mandar uma mulher para vir vestida de homem combater os ingleses, né? Tudo isso aí tinha uma cara meio de homossexual no ar, o que pegava bastante mal para esse pensamento de época, e que vai levar aí o rei Carlos a dar uns ares de demoníaco para isso, né? De inversão da natureza, né? E mais, espera aí, essa mulher aí, ela fala que ela ouve vozes, né? Peraí, quem diz que essas vozes aí não são na verdade do demônio, ao invés de ser uns emissários de Deus, né? Por fim, a Joana d'Arc, ela vai ser presa, vai ser interrogada pela Inquisição, pela nobreza francesa, pela elite da época lá, e vai ser condenada à morte num auto de fé, né? Levado pela Inquisição e queimada em praça pública. Bom, Joana d'Arc foi morta então no dia 30 de maio de 1431, né? Depois de um breve período de participação na Guerra dos 100 Anos aí, foi queimada, as cinzas dela foram jogadas no Sena. Segundo a lenda que eu contei lá sobre a Inquisição, assim, o coração dela teria sobrevivido, mas essa história só aparece muito tempo depois, né? Mas as cinzas foram jogadas no Sena para evitar que tivesse ali algum local de peregrinação, para que as pessoas voltassem a remeter a Joana d'Arc como santa ou qualquer coisa do gênero, né? Então deram um fim, e realmente foi um fim muito bem dado. Joana d'Arc ficou esquecida por um bom tempo aí. Vai se voltar a lembrar de Joana d'Arc lá na Revolução Francesa, 300 anos depois, né? Por quê? O que era Joana d'Arc lá para os revolucionários franceses lá do século XVIII? Bom, Joana d'Arc era um símbolo de nacionalismo, de força, daquela pessoa que estava lutando contra a ameaça que vinha de fora, alguém que falava em nome dos franceses e mais, em nome do povo francês, né? Posteriormente, a imagem de Joana d'Arc vai ser recuperada pelos românticos do século XIX, né? Que vão voltar os olhos ali para esse espírito nacionalista e que vai tomar Joana d'Arc assim, como grande figura da história francesa, né? Tanto que assim, a primeira grande biografia escrita lá sobre Joana d'Arc é de um historiador do século XIX, que é chamado Jules Michelet,
né? Um cara lá que foi todo inspirado pelo movimento iluminista do século XVIII lá, e escreve essa história dessa heroína francesa, né? Posteriormente ainda, de novo num outro surto nacionalista, no comecinho do século XX, ali perto da Primeira Guerra Mundial, né, se retoma essa figura de Joana d'Arc, e é nesse momento, inclusive, que vai se requisitar ao Papa de que Joana d'Arc fosse canonizada, o que deu certo. E Joana d'Arc hoje é padroeira da França, né? Então, assim, uma santa que só virou santa mesmo no comecinho do século XX e que tinha ficado esquecida por muito tempo, né? Percebe então que Joana d'Arc, mais do que um sentido ali para o exército, para a história da guerra, para a história bélica da França, Joana d'Arc tem muito mais um sentido de força nacionalista, né, de símbolo que representa o que é o espírito francês, né? Então ela é recuperada aí e se transforma no grande símbolo do que virou a França moderna. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Deixe sua questão, fala porque gostou, fala porque não gostou. Essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.